Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês um novo testador de componente aqui que eu adquiri para bancada. É da marca aí FNI RSI. É um DSO TC3. Ele é, além de testador de componente, ele é osciloscópio, gerador de funções. Mede aí tensão de 0 a 40 volts. Eu vou estar aqui abrindo a embalagem. Dentro dessa caixinha vem os acessórios. Assim, lembrando que na caixa vem o cabo aqui de teste, né? Esse aqui é de 100 MHz. O osciloscópio só mede até 500 kHz, mas mandaram aí uma ponteira de prova aí de 100 MHz. Então vamos aqui para dentro. Aqui vem apenas aqui pouca coisa. Vem essa etiquetazinha aqui. Dentro não tem mais nada, tá jogando aqui para um lado. Aqui vem aquelas garrinhas, né, para testar componentes maiores. Garrinha aí, feijão com arroz, todas são igual. O cabo aí é para fazer a carga da bateria, né? E atualização do firmware também, que é USB tipo C. Aqui é para o gerador de funções ou para medir a tensão aí de 0 a 40 volts. Tem essa pontinha aqui mais fina que encaixa lá no aparelho, e aqui as garras jacaré. Garrinha também aí simples aí. Lembrando que quando se adquire esse aparelho, o correto é comprar ele completo, que vem com a ponta de prova aí, pois ele precisa desse conector aqui, ó, que é uma redução. Tá tirando aqui da embalagem. Vem aqui o kitzinho, né, para você estar mudando aí as cores. Também vem a chave aí para você calibrar a ponta de prova. Esse manual aqui é da ponta de prova. Tá botando aqui, ó. Vem esse adaptador aqui, ó, que é um adaptador de BNC para esse outro terminal aqui que eu não sei dizer qual é o modelo. Aqui a ponta de prova vem com essa encaixe BNC, onde você faz a redução aí. Encaixa aqui, ó, gira para encaixar lá no aparelho. Então é importante adquirir ele com a ponteira por causa disso. Se você não adquirir com a ponteira, não vem esse adaptador. Tá colocando a ponteira, assim como eu ia falando, é uma ponteira aí de 100 MHz. É uma ponteira comum, que nem todos os outros, né? Esses osciloscópios vêm tudo com as mesmas ponteiras, né? Mas é uma ponteira que não é ruim não aí. Dá para utilizar de boa. Vem o manual completo. Eu acho que desses aparelhos portáteis é o manual mais completo que eu vi até hoje. É colorido o manual. Tem aí a língua chinês. Também tem a língua aí inglês. Linguagem, né? Inglês. Tudo colorido, mostrando aí todas as funções que o aparelho tem. E o mais interessante que tenha, também o manual também tem a língua da gente aí, que é português. Então, ele tá aqui mais pro final. Vocês podem ver aí, que também tem na nossa língua aí, português. Manual completo aí. Gente, aqui agora tá a hora de ver o rapaz aqui, ó. Eu vou estar mostrando esse. E vou ter que mostrar outro ali, vou dizer o que aconteceu. Aqui tá ele na embalagem, né, original. Ali dentro vem esse papelzinho ali da marca. E aqui, ó, tá o aparelho DSO TC3, porém esse aparelho aqui, ó, ele veio com defeito. Ele não liga, você clica aqui, ó, ele não liga. Fiz aí todos os procedimentos aí que o vendedor mandou fazer, mesmo assim o aparelho não funciona. O defeito dele é bem provável que seja aí o processador, mas o vendedor me enviou outro. O vendedor foi bem atencioso aí, me enviou outro sem nenhum tipo de dificuldade. Eu vou estar mostrando aqui, ó. Tá dentro, ele mandou apenas o aparelho, tá aqui dentro dessa embalagem. Eu vou estar tirando aqui, ó. Isso eu tô mostrando para você que quando é um vendedor de responsa, né? Eles
faz aí todo o procedimento certo aí para o cliente. Aí. Aqui está o aparelho que está com problema. E aqui está o novo que eles enviaram para mim. Esse aqui sim está funcionando perfeito. Vocês podem ver aí, o aparelho funciona perfeito aí, ó. Todas as funções funcionando normal. Então esse aparelho é bem interessante porque ele, além de ser um testador de componente, ele tem aqui, ó, um menu inicial. Esse aparelho tem 3 versões. Tem o TC1, tem o DSO TC2 e tem esse aqui que é o mais novo, mais completo, que é o DSO TC3. Eu tenho o TC1, só que o meu aqui ele é um pouquinho diferente, que é o T7. Mas é o mesmo TC1 aí. Vocês podem ver aí que os menus são diferentes, né? Mas é um bom instrumento, eu uso aí há um bom tempo. Então vamos lá. Primeiro eu vou estar mostrando aqui a parte aqui que é o mais interessante dele, que é o testador de componente. Tá dando um OK. Eu vou começar aqui a medir de 2 formas diferentes. Eu já vi vídeos desse aparelho, a galera testa só componentes que estão bons, né? Eu vou estar testando um componente bom e um componente ruim, para a gente fazer aí a comparação dele. Eu vou estar testando aqui alguns componentes que eu só tenho novo. Eu vou começar aqui, ó, pelo um BT137, que é um TRIAC. Vamos ver se ele mede TRIAC. Já vi alguém falando que tem alguns desses modelos que não mede TRIAC. Vamos ver se esse mede. Dá um OK. Bem rápido aí pro sinal, é. Ele mediu aí, é um TRIAC. Mediu aí, ó, o pino 1 é o gate. O pino 2 aí é o source. O pino 2 não, perdão. É o pino de cima aí, ó. Ele só tá marcando aqui só... não, tá marcando aqui, ó. O pino 1 é o gate, o pino 3 é o source e o pino 2 aqui não tá marcando nada. Depois eu vou ver por que só marca aqui essas duas coisas, né? Mas aí não é o caso, pelo menos ele marcou certinho aí. Depois eu vou descobrir o que é o pino 2 aí. Tem alguns componentes que eu não uso muito, eu não peguei muita manha ainda. Mas marcou aí que é um TRIAC aí normal. Então vamos lá. Temos aqui agora um transistor, que é um tipo 42. Esse tipo 42 aqui, ele está defeituoso. Eu vou estar colocando aqui para vocês o que acontece quando você coloca uma peça que está com problema. Ó, aqui tá uma coisa interessante nesse aparelho. Eu vou aproximar aqui, ó, para vocês verem. Eu tô aqui, ó, com um tipo 42. Que o tipo 42 é um transistor PNP. Aqui, ó, ele tá me dizendo que é um transistor NPN. E aqui ele tá me dizendo que o pino 2 é a base, o pino 1 é o emissor e o pino 3 é o coletor. Eu vou estar pegando agora um mesmo transistor, porém novo. Eu vou estar aqui pegando um tipo 42 e eu vou estar pegando aqui agora um tipo 42 novo. Espera aí que eu tenho alguns aqui que eu tô coisando. Pronto, eu tenho aqui, ó. Bora, foca, meu filho. Deixa eu botar a mão na frente que por causa da claridão aí. Pronto, tipo 42 novo. Vamos ver como é que ele vai medir agora. Vamos dar OK. Pronto aí. Vocês podem ver que agora ele me disse que é um PNP, que está correto. A base é o pino 1. O coletor é o pino 2. E o emissor é o pino 3. Vocês podem ver aqui, ó, na sequência aqui, ó. Deixa eu estar tirando aqui ele do lugar. Pino 1, 2 e 3. Lembramos que o tipo 41, da esquerda para a direita, o primeiro pino é a base, o segundo pino é o coletor e o último pino aqui é o emissor. Então, se por acaso você colocar um transistor nesse testador de componente e ele der a informação aqui diferente, já pode saber que aquele transistor está com problema. Eu vou estar medindo esse mesmo transistor no outro aqui, ó, que ele mede diferente. Eu vou pegar o transistor que está com problema. Cadê ele? Está aqui, eu vou medir no T7, né, que é o mesmo TC1.
Ó, encaixei aqui, ó. Aqui ele vai medir diferente, aí. O firmware desse aqui, ó, é diferente daquele. Vocês podem ver aí que ele me disse que é 2 resistores. Tá me dizendo aqui que é um resistor de 54,1 ohms e outro resistor de 0,17 ohms. Então, já tá me avisando. Pera aí, pessoal, perdão, eu botei o outro componente aqui. Perdão, foi mal. É esse aqui, ó. Vamos ver esse. Depois eu confiro lá para vocês verem. Pronto aí. Ele me informou aqui que é 2 diodos, aí, aqueles diodo duplo, né? Aonde o pino 2 está no anodo, o pino 1 no cátodo e o outro tá o pino 1 no cátodo e o pino 3 aqui no anodo. Para mostrar para vocês que realmente era esse transistor aqui, ó, eu vou estar colocando de volta no TC3 aqui. Que tinha outro componente aqui e eu acabei me confundindo. Ó, tá vendo aí? Ele tá mostrando aqui que é um transistor e é NPN. Ele é um PNP. E aqui ele tá dando o 2 é a base, todo o contrário, né? O coletor é o 3, que seria o 3 seria o emissor, que tá dizendo que é o coletor. E o pino 1, que seria a base, tá dizendo que é o emissor. Então, se aparecer nessas informações assim, ó, você pode ver aí, ó. Tá colocando aqui a mão na frente. Se apareceu a simbologia diferente, você já sabe que aquele componente está danificado, pois a simbologia correta de um transistor é essa daqui do tipo 42, né? Transistor PNP, primeiro pino base, segundo pino coletor, último pino emissor, e ele está aqui medindo o HFE, o VBE e o IC aí do transistor, tudo perfeito. Então, esse aparelho é top para se medir esse tipo de transistor. E um aparelho melhor ainda para aquelas pessoas que estão iniciando, que não sabem quem é base, quem é coletor, quem é emissor de um transistor. E também aquelas pessoas que não sabem qual é um transistor NPN ou um transistor PNP. Aquele diz tudo da informação perfeita na tela aí. Muito bom esse aparelho, apesar que o TC1 também diz tudo igual. É bem parecido também a forma que ele desenha aí. Pode ver aí, também ele mede também, ó, ele tá me dizendo aqui, só que ele, no lugar dele dizer que é um transistor, que é nem esse, ó, ele me diz aqui que é um BJT, PNP, e a simbologia aqui é a mesma. Pino 1 é a base, pino 2 é o coletor, o pino 3 é o emissor, e o mede também o HFE, e aqui no caso, no lugar do VBE desse aqui, mede embaixo, e o IC mede na parte de cima. Então, esse também funciona normal para essa parte aí. Então aqui eu tenho agora, continuando aqui as medições, eu vou estar testando aqui agora um MOSFET. Eu estou aqui com o MOSFET aqui, o 1404. Eu vou estar mostrando aqui se ele mede ou não, né? Tem aparelho que tem componente às vezes que não consegue medir. Bem rápido aí, ó, me falou ali que é o MOSFET, canal N. E aqui está a simbologia aí do MOSFET. Onde o pino 1 é o gate, o pino 2 é o dreno e o pino 3 é o source aí. Esse aparelho é muito interessante, é que ele mostra até o diodo interno que tem aí do MOSFET. Tá vendo aqui o diodo interno? Mede tudo e aqui tá todas as informações aí do MOSFET. Top de linha para medir MOSFET esse aparelho. Também eu tô aqui ó, com um MOSFET maior. Porém, para medir esse daqui, eu agora já preciso das garrinhas que acompanham ele. Eu vou estar utilizando a da outra que eu colei aqui, ó, fica mais fácil de estar medindo. E esse MOSFET aqui, ó, é um IRFP 90N20D. Um MOSFET aí falsificado. Não é um transistor original, falsificado. Isso aqui foi um golpe que eu levei aí. Mas serve para medir, que ele mede, alguns aparelhos conseguem medir, não sei se esse vai conseguir, o outro não mede não. O outro que eu tenho ali não mede, mostrando que a cápsula dele aqui que tem aqui dentro é ruim, que nem os aparelhos conseguem captar que aparelho é, no multímetro mede. Eu vou estar aqui dando um ok, vamos ver se ele mede. Olha lá, mediu, hein?
Tá medindo aí, dizendo que é o MOSFET, canal N também. E ali tá o pino 1 é o gate, pino 2 é o dreno, pino 3 é o source e também tem o diodo interno aí. Só que esse transistor aqui é falsificado, não funciona em módulo aí. Você bota ele quando o módulo liga, mas ele fica esquentando, pegando fogo aí. Então não funciona. Mede tudo certinho, velho. Porém, não, no aparelho ele não vai não. Hoje em dia é mais fácil você comprar um transistor falso do que um original. Seguindo os testes aqui, ele também mede capacitor. Eu tô com um capacitor aqui de 100 microfarad por 100 volts. E também eu tenho alguns capacitores ali que tá danificado. E vamos ver se ele identifica quando o capacitor está ruim, né? Primeiro eu vou botar um capacitor bom. Ele demora um pouquinho, isso é normal. O capacitor demora mais um pouco para medir, né? Ela ele mediu. Tá me dizendo aqui que é um capacitor de 47,7 microfarad. Ele mede aqui o veloz de 0,1% e o ESR aí de 0,3 ohms. Esse capacitor está dentro aí das normas aí. E também agora aqui eu vou estar medindo um capacitor usado, porém eu não sei se ele está bom ou se está ruim. É um capacitor de 470 microfarad por 35 volts. Eu vou estar utilizando aqui essas garrinhas porque o capacitor está com a perninha curta. Eu não sei se eu consigo encaixar aqui. Então vamos lá, eu vou estar utilizando aqui a garra primeiro, né, descarregar o capacitor, né, que eu não sei se ele tem carga dentro. Se não tiver, por exemplo, se ele tiver carregado e você colocar, ele queima na hora. Esses aparelhos são muito sensíveis. Qualquer componente que você colocar nele aí e tiver com problema, ele danifica aí o instrumento aí. Isso, como eu já tenho outro ali que eu já uso há bastante tempo, eu já sei desse negócio aí, então tem que tomar cuidado. Eu vou estar utilizando a outra garra verde aqui, ó. E vou dar um OK. Esse capacitor é um capacitor usado, eu não sei dizer se está bom ou se está ruim. Ele demora, é normal. Pronto. Ele me mediu aqui, ó, me avisando que o capacitor é um capacitor aí, ó, de 484,6 microfarad, está com veloz de 0,4%. E o ISR dele está aí dando 0,23 ohms. Aparentemente o capacitor está bom, né? Está dando acima até do microfarad aí que ele tá, né? É de 470, está dando acima disso. Então, o capacitor aparentemente está normal. Agora eu estou aqui com outro capacitor, que é um capacitor de 47 microfarad por 160 volts. Esse capacitor, eu não sei se vai dar para ver no vídeo aí, ó, mas ele tá aqui, ó, meio afundado aqui, ó, essa parte de cima dele. E esse terminal aqui embaixo mostra que esse capacitor ele sofreu aí um vazamento aí, ó, do líquido do óleo que tem dentro dele. Vamos ver o que é que o multímetro, o que o aparelho vai dizer. Então vou estar aqui descarregando. Primeiro, mesmo que você ache que esteja descarregado, é bom conferir. Esses testadores, todas as funções dele vai direto para o processador dele. Então, se você mandar um pico de corrente, aí ele queima na hora. Ó, vocês podem ver aqui, ó. O capacitor é um capacitor de 47 microfarad por 160 volts, me deu aqui, ó, 7,8 picofarad e um veloz de 0,4. Então sabemos que esse capacitor aqui, ó, ele não é um capacitor de picofarad, porém microfarad. Então esse capacitor está danificado, não serve mais para uso. Para finalizar, eu tenho um capacitor aqui, ó, um capacitor grande. É um capacitor de 2.200 microfarad por 80 volts. Esse capacitor, ele tá, ué, isso aqui tá alto dele, mostrando que esse capacitor sofreu aí um aquecimento, né? Com certeza a voltagem que é permitida por ele deve ter ultrapassado e esse capacitor ele sofreu essa alteração aí.
De cara já sabemos, o capacitor ele estufou aqui, ó, não serve mais para uso, mas vamos ver qual é a capacitância que está dentro dele. Lembrando, como eu falei, tem que descarregar o capacitor, ver se ele não tem nenhuma carga. Eu vou estar utilizando aqui essa malha de soldadora, porque um capacitor de 80 volts ele pode armazenar aí uma voltagem aí e queimar o aparelho. Tá testando aqui para ver como é que tá esse capacitor. Eu vou estar aqui dando um ok, vamos aguardar, ele demora um pouco. Pronto. Ó, o capacitor é um capacitor de 2.200 microfarad. Ele tá me dando aqui, ó, 1.876 microfarad e um veloz de 0,7% e o ECR dele tá 0,23%. Esse capacitor aqui não serve mais para uso, pois ele caiu demais a sua capacitância aí, de 2.200 ele caiu aqui para 1.876 microfarad. Está bem abaixo aí do permitido, então não serve mais para uso. Esses aparelhos é bem importante por causa disso. E ele sim, ele mede o ICR também. Aí. O ICR aqui, até o ICR está alterado desse valor, desse capacitor aqui. Então, gente, como testador de componentes, já vimos que ele é perfeito. Tem mais funções deles aqui que eu vou ficar devendo, porque eu preciso estar com outro aparelho para testar aqui. Vai ficar aí para outro vídeo. O vídeo já está aqui com quase 22 minutos, que vou estar voltando aqui no aparelho, que é aqui, ó, o osciloscópio dele e o gerador de funções. E temos aqui também o tools dele, que é onde tem as outras funções dele. Temos aqui a primeira aqui, medidor de continuidade aí, o BIP, né? Você bota as ponteiras aqui entre 1 e 2 e você consegue medir o BIP. E temos aqui a voltagem, que é medidor de tensão aqui, né? Que ele mede aqui, o range dele é de 0 a 40 volts. Uma coisa que temos que tomar muito cuidado quem tem esse aparelhozinho aqui, aparelho top, porém temos que tomar cuidado com essa parte aqui, medir tensão nesse aparelho aqui é muito perigoso, perigoso mesmo. Se quem for manusear esse aparelho não saber o limite máximo aqui que pode medir tensão nesse aparelho, pode queimar ele, perder o aparelho por completo. Esse aparelho ele não tem proteções internas. Temos esses multímetros, que é um multímetro mesmo, né? Por exemplo, que mede de 0 a 1000 volts, né? Que é onde você pode medir tensões aí até 1000 volts, que ele vai suportar. Porém, esse aparelho ele só mede até 40 volts. Então, você tem que saber muito bem o que é que você está medindo. Vamos supor, você vai pegar uma placa aí de uma TV para medir a fonte primária aí no capacitor grande lá, que pode ter, dependendo se for 220 ou 110 volts, no mínimo no 110 é 160 volts e no 220 300 volts. Se você conecta esse aparelho, você queima na hora. Então, eu aconselho quem tiver esse aparelho e não tiver outro instrumento para medir tensão, é melhor medir pela parte do osciloscópio. Que na parte do osciloscópio, se você tiver com a ponta de prova aqui, a ponta de prova nós temos aqui, vezes 1 x1, deixa eu ver se foca aí, que é vezes 1 no caso, né? Vou botar aqui, botando a mão na frente. Temos aqui, x1 e x10. x1 é vezes 1 e x10 é 10 vezes no caso. Por exemplo, se eu for medir aqui, tiver nessa escala aqui, eu consigo medir, se eu tiver na escala de 100 volts, eu consigo medir até 1000 volts, que 10 vezes 100, né, dá 1000. Então, nós conseguimos medir até 1000 volts. Então, é melhor medir tensão pela parte do osciloscópio do que por essa outra parte que está aqui. A não ser que você saiba o que está fazendo, sabe o que é que está medindo, né? Que você sabe que você pode medir até 40 volts aí. Se não souber o que está medindo, não aconselho usar. Descendo aqui para baixo tem mais duas funções que eu ainda vou descobrir o que
Mas aqui no quinto aqui, ó, temos aqui um bem interessante, que é o testador aí de controle remoto. Você mira aqui para o controle, ele vai dar a codificação aí, ó, de cada botão do seu controle. Você pode ver que cada coisa que você fez, ele vai mudando lá, ó, da codificação. Então essa parte aqui é bem interessante. Às vezes temos o controle, não sabemos a codificação, descobrimos através dele aí. A função 6 é para calibrar. Esse daqui eu não calibrei ainda, depois eu vou calibrar. Para calibrar é bem simples, é só você pegar essas garrinhas que vem nele. Você pega as 3 pontas aí e fecha curto nelas, nas 3 aqui, ó, na vermelha, verde e preta. É só você encaixar aqui nele. Você encaixa, dá um OK e ele vai fazer a calibração aí. Eu vou calibrar depois, pois é uma coisa simples aí, todo mundo vai saber fazer. Então, voltando aqui, ó, nós temos as outras funções, no caso, né, que eu já mostrei. Então, eu vou ficar devendo o teste de osciloscópio e o teste aqui de gerador de funções. Eu faço um vídeo aí mais na frente aí, mostrando aí como fazer os testes. O que eu quero mostrar para vocês é utilizando ele. Por exemplo, em qual equipamento devemos usar esse osciloscópio, né? O gerador de funções dele aqui, ó, ele é um geradorzinho básico. Depois eu vou descobrir aqui no manual até quantos kHz ele mede. Eu acredito que deve ser bem baixo aí, em torno de 100 ou 200 kHz, né? Se a coisa, eu sei do osciloscópio. O osciloscópio ele mede até 500 kHz. O gerador acredito que deve ser bem mais baixo aí. Já tem alguns vídeos aí na internet aí falando sobre a questão desse gerador e do osciloscópio dele. Então, ele mede aqui, por exemplo, onda sinoidal, mede onda quadrada, mede pulso, mede onda triangular, rampa e DC. Então é bem interessante aí, mas claro, limitações, né, bem baixa aí. A parte do osciloscópio dele é um osciloscópiozinho, ele tem a marca tudo aqui, por exemplo, o V+, V máximo, né, o V mínimo, todos em RMS, pico a pico, DUT, frequência, mede tudo aí, no displayzinho ele vai marcar tudo aí, porém, ele só consegue medir até 500 kHz. Também aqui descendo aqui para baixo do menu dele, temos aqui, cadê? Eu me perdi aqui, deixa eu ver se eu consigo descer ele aqui para baixo. Assim, consegui. Aqui ele mede DC e AC. Você vai clicando aqui, ele vai aqui para medir AC, DC. Aqui é o microsegundo, né? Você vai aumentando o microsegundo ou diminuindo. Aqui é para você usar ele ou em X10 ou X1, de acordo com a ponta de prova, né? Se tiver em X1, você tem que botar em X1 aqui. Se tiver em X10, você tem que botar em X10. Aqui no caso está X10, que é a melhor opção aqui para usar ele. Também aqui você tem a parte da voltagem, né? Que você vai aumentando ou diminuindo. No caso, para baixo você aumenta, né? Não, no caso você diminui. Que ele tem aqui no X10 500 mV, 1 volts. E ele vai até 100 volts. O máximo dele é 100 volts. Então aqui ele mediria como um osciloscópio mesmo, normal, né? É bem parecido com os outros osciloscópios, porém com limitações até 500 kHz. Então, era isso, o aparelho muito top. No meu caso aqui eu vou utilizar apenas como testador de componente, que não vou utilizar ele como osciloscópio. Não por ele não funcionar, e sim porque eu tenho aquele amarelinho ali, ó, tá ali atrás. Esse daqui eu tenho aquele. E também eu tenho um osciloscópio de bancada. Eu comprei ele mais para testar componente, que eu achei ele bem interessante para medir
testar componente aí. Outra coisa também, ele tem um pezinho, que esse outro aqui não tem, né? O pezinho, ele tem um pezinho, você consegue deixar ele nessa posição. Você pode botar, digamos, eu vou testar aqui um transistor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, na escala de transistor. Eu deixo ele nessa posição, só chegar aqui, ó, encaixar o componente. Apertar a trava aqui, ó. Eu não preciso estar aí segurando, no caso, né? Esses componentes aqui não que tá em curto, ele vai medir com uma outra função. Bem interessante ter colocado isso aqui, ó. Esse transistor ele está em curto geral. É um TIP 41. Olha o que ele fez lá, ó. Como o transistor está em curto geral, ele me indicou ali que é um indutor e me indicou ali que é 0.01 microhenries e o R aí de 0.1. Então, ele, tipo, você tem que prestar atenção no que é que você está medindo. Se você está com transistor e mede essas coisas, você já sabe que o aparelho, aquela peça está danificada, né? Então, gente, sim, uma coisa interessante também, ele mede nessa escala aqui também, ele mede diodos N até, se eu não estiver enganado, 31 volts, se eu não estiver enganado. Para medir o diodo N, você tem que usar essa escala aqui de baixo aqui, ó. Obedecendo aqui a escala de anodo e catodo, né? Ele vai medir aí o diodo N. Então, aparelho completo aí, top de linha, só requer aí um pouco de cuidado. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, o vídeo já ficou longo demais aí. Valeu a todos aí, aquele abraço, fiquem todos com Deus. Quem puder aí se inscrever no canal, deixar aquele like no vídeo, compartilhar com os amigos, fico muito agradecido. Valeu, pessoal, tudo de bom.